sou Sueli Amaral, professora do curso de Serviço Social da PUC, e estou aqui para apresentar a primeira exposição de pinturas da nossa companheira, nossa colega e amiga, Rosalina Santa Cruz. Rosalina Santa Cruz tem uma trajetória muito interessante na luta dos direitos humanos, conhecida nacionalmente por essa luta, em especial, eu gosto de falar isso, na luta também pelas mulheres, mas tem um lado da Rosalina que a gente precisa olhar melhor, que é o lado dela que carrega assim, muito afeto. São pinturas e confecção de bonecas, pequenas esculturas. A motivação dessa exposição é exatamente a delicadeza dessas peças, a perspectiva que ela trabalha de mostrar a diversidade feminina de uma forma tão bonita, tão colorida, tão rica. Uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor. Como que surgiu essa exposição? Alunos do meu núcleo, Gênero, Raça e Etnia, e do núcleo dela, que ela já vai falar, já vou passar a palavra para ela, o núcleo de pobreza e desigualdade, nós discutimos algumas questões muito próximas, No caso, eu estou me referindo no meu núcleo à questão étnico, racial e de gênero, que mostra uma grande parte da sociedade que tem uma vida muito diferenciada, muito difícil no que se refere a direitos, Nós lutamos por direitos há décadas e nós trabalhamos essas questões ligadas a gênero, a questão de raça, no meu núcleo. E agora eu vou passar para a autora, para a artista, a nossa artista, que realizou essas belas pinturas e esculturas. Rosalina, é com você. Que exagero, hein, Sueli? Falar em esculturas e quadros numa produção de bonecas artesanais e de desenhos, e foram feitos sem regras, sem compasso, sem seriação, e fazendo junto com a população que a gente atende, não só no núcleo de pobreza e desigualdade, como na ação cotidiana. Eu vou contar como a gente usou as bonecas um pouquinho. Um dia nós fomos ao Alcântara Machado, ao viaduto, onde tem muitas mulheres que ficam ali dormindo, E quando nós entramos, era tarde da noite, meio apreensiva ali no Alcântara Machado de noite, e vimos muitas velhinhas dormindo no chão, Mulheres que vivem nas ruas. E a maioria delas estavam abraçadas com bonecas, pedaços de bonecas que elas pegam nas ruas, E uma coisa feminina, a saudade, talvez, da maternidade, dos filhos que acalentaram um dia, e a maioria tinha bonecas no colo, E outra coisa muito presente era o espelho e o batom, que também faz parte da alma feminina, E a gente levou pedaços da estrutura para montar as bonecas. Fizemos uma roda e começamos a pedir, pense numa escultura de uma mulher, e quem é essa mulher? Começou a surgir os nomes, e surgiu nomes assim, Sebastiana, Maria, Joana, ia tendo muitos nomes do Nordeste, de onde a maioria daquelas mulheres vinham, E a gente pediu para vesti-las. Elas queriam vestir com chita, com roupas coloridas, E contaram de onde ela veio. Aí era de cidades do Nordeste, E a gente viu que elas foram, ao contar a história da bonequinha que elas estavam fazendo, elas contavam a sua própria história. Depois a gente cantou, elas cantaram músicas de niná para as bonecas e tal,
E depois, no final, eu falei que elas podiam fazer aquelas bonecas e vendê-las, né, porque elas pedem na rua e tal, e podia vender as bonecas. Elas olharam para as suas bonecas e falou, não, a Sebastiana eu não vendo. E acalentavam a boneca como se estivesse acalentando um filho. E saíram de lá todas com elas no colo, né? E a gente começou a trabalhar isso também nos projetos e com as meninas, com as mulheres, não só fazer as bonecas, os desenhos, mas contar uma história sobre elas, né? Sim. E era a sua própria história que se contava ali. Muito bonito, muito bonito. Então, eu acho que essas bonecas têm para mim também um sentido, né? Fazê-las me acalma, fico sem pensar, ou penso coisas, mas porque você trabalha com a mão, com fazer, né? Sim. E é uma coisa que... Com a imaginação, aí né? vem a viagem, né? Pela imaginação. Pela imaginação, e vai surgindo cores, bocas, olhos, e tem uma coisa da emoção, né? Sentimentos, tem bonecas, né? Tristes, alegres, jovens, velhas, uma velhinha, depois é uma jovem, ela está inquieta, ela é atrevida, não é? E isso você vai colocando na tua mão ao fazer Com certeza. as bonecas. E transmite para quem olha, né? Para quem aprecia, transmite o sentimento que você tentou trabalhar em cada peça, né? Tanto nos quadros, nas pinturas, como nas próprias bonecas, né? Porque quando a gente olha, primeiro que a gente identifica uma diversidade de mulheres, né? Nas diferentes pinturas e nas diferentes esculturas. Você vê diferenças entre elas a partir do que você quis transmitir em termos de sentimento que cada uma estava tentando expressar, né? E isso eu acho muito importante, porque dá um enorme debate, né, sobre a nossa diversidade, a diversidade feminina, né? Mas eu tenho uma pergunta para você. Pergunto assim, quando que você começou a fazer essa arte, né, que ficou escondida tanto tempo? Me conta. Não é bem uma arte, né? Eu comecei a fazer na cadeia, né? Porque eu fiquei presa, né? Não sei se todo mundo sabe, porque eu falo muito da minha prisão. Eu fiquei presa durante a ditadura militar e fiquei 1 ano presa. Fiquei presa inicialmente nos quartéis da Vila Militar, no Rio de Janeiro. Depois eu fui para o presídio de mulheres, o Talavera Bruce. E em todos esses lugares a gente ficava numa cela pequena, às vezes na Vila Militar, em beliche, e com pouco espaço para andar. Então a gente fazia... tem até um filme, que é As Torres das Donzelas, que mostra o cotidiano da cadeia aqui em São Paulo, das políticas, né? E eu comecei a fazer, eu e as meninas fazíamos bonecas, fazíamos tricô, fazíamos coisas manuais, porque é muito longo o tempo que você fica num lugar muito pequeno, né? Eu trouxe até umas que eu fiz há tanto tempo, né, que elas estão muito velhinhas, eu acho que não sei se dá para ver. Aqui são 3, né, pessoas, um desenho da cela, nós 3 aqui. E fiz poesias, né? A gente fazia poesia eu trouxe até essas pouquinhas aqui. Aqui tem uma poesia que diz assim: sou mulher, sou lutadora, tenho coragem, mas tenho muito medo. Choro, canto, sou insone. Sou livre, mas sou escrava. De mim, do capitalismo, dos meus fantasmas. Daqueles dias de gritos, de sangue, de dor. Dor que dói, mas não mata. Às vezes mata. Ferida na alma, marcada, sem siso,
sem riso. E a cela é verde, verde abacate, sem saída, com caroço. Meu mundo caiu e eu aprendi a dizer não sei. Ver a vida sem chorar, numa cela abacate. Sem fibras e sem caroço, riso sem juízo. Parada no meio da cela, não sinto nada. E eu acho que muitas vezes a gente não sentia nada de tanto sentir. E tem aqui uns desenhos que eu fiz e que nós fazíamos, né? Era um jeito de estar presente naqueles momentos tão difíceis. E hoje, na minha sala ampla, eu faço bonecas também para acalmar a alma. Tem uma que eu digo aqui, que eu falo um pouco das minhas colegas de cela. Eu digo aqui, ó, estou triste, sou triste. Aí pergunta, né? Agora na cela dessa prisão quartel, sou eu e eu dormindo, sem sonhar. Acordo, Inês ainda vê TV. Márcia reza, ela é espírita. Tem fé e eu não creio em nada. Não gosto de TV, gosto de quê? Acho que de você, da vida militante, dos meus companheiros, companheiras, da preguiça e da justiça. Gosto de rir, gosto da alegria, gosto do coletivo e até você vai duvidar. Gosto da autocrítica, gosto de brigar e gosto de fazer as pazes. Isso a gente escrevia um monte de coisas dessas, jogava fora depois. E algumas ficaram, né? Atravessaram anos lá no fundo da minha gaveta. E eu acho que a gente, quando faz isso, junto com os meninos de um projeto, junto com as mulheres que estão nas ruas, junto com as pessoas, a gente vê quanto o ser humano tem algo de comum. Sim, sim. Disso, né? Da dentro tristeza, da diversidade, né? Dentro da diversidade. Há uma linha que nos une tem uma muito. linha que nos une enquanto seres humanos, Sim, né? Que tem a nossa singularidade, e o que somos nós enquanto seres humanos, né? Com tristezas, com alegrias, com raiva, com esperança. Né? E no seu núcleo, como que você trabalhou esse material? O meu núcleo eu trabalho muito, porque o meu núcleo é um núcleo de pobreza e desigualdade. Talvez seja o que há de mais presente no nosso cotidiano profissional. É verdade. Não é? E no país que a gente vive. Nós vivemos num país muito rico. E um dos mais ricos do mundo. Apesar que a gente já foi a 7ª economia, hoje somos a 10ª economia do mundo. O lugar que eu vou na Europa, nos Estados Unidos, tudo que tem lá tem aqui. Claro. Você encontra aqui nas nossas lojas. Só que a pobreza aqui é uma das maiores do mundo. Então, essa desigualdade, essa contradição... Machuca, né? Machuca, é o que é mais desafiador, é viver num país desigual. Porque a pobreza, se ela é compartilhada, se todos somos pobres, eu acho que é muito menos desumano viver num país desigual. Sim, não é? sim. Num país onde se come a melhor carne do mundo. Se a gente vai em qualquer país de primeiro mundo, tem nossas frutas lá, e para que os estrangeiros comam. E as pessoas que plantam aquilo não comem. Aqui, né? Não aqui comem também. aqui. E é terrível. É muito triste, Eu sim. vou contar uma história. Eu fui em Cuba, né? Cuba é um país pobre. É mesmo. Mas é um país de iguais, né? De mais iguais. O Frei Beto disse uma coisa que eu gosto desse Frei Beto, quando ele diz isso, né? Ele diz assim, se você for rico, não vá para Cuba. Você vai odiar, você vai ver que país que não dá oportunidade para a gente ser rico, para comer as melhores coisas, para ter... Você vai estar no inferno. Se você for classe média, você vai para o purgatório,
porque algumas coisas você tem, outras não. Agora, se você for pobre, vá para o paraíso. Você vai para o céu, porque pelo menos todos comem, todos têm acesso igual, não é? Pelo menos mais perto do igual, está no céu. E eu tenho uma frase, quando a gente entra em Havana, tem uma frase bem grande, dizendo assim: hoje, milhões de crianças no mundo inteiro estão nas ruas, dormindo nas ruas. Nenhuma é cubana. Se a gente pudesse dizer isso do nosso país, né? Como seria bom a gente poder dizer assim. Hoje tem crianças dormindo na América Latina, nas ruas de todas as cidades. Nenhuma é brasileira. Não existe criança brasileira nas ruas. Nós temos até uma Constituição que diz isso. Sim. Mas a gente descer na frente dos nossos supermercados, padarias e tal, muitas crianças brasileiras na rua, sem estudar. Pode existir isso. Podemos fechar os olhos e achar que isso é possível. Mas aqui esse grupo não acha isso. Não, esse grupo eu acho que não. Esse grupo eu acho Não. importante a gente falar. Esses grupos são nossas colegas, né? Nós somos 11 mulheres. E esse um segredo, a gente nunca descobriu direito qual é o nosso segredo. Só que dizem que tem uma de costa, mas não tem ninguém de costa. A de costa está de frente para todas. Olha que só. Está olhando para Ela que pintou. Ó, Sueli, a apresentação das mulheres e dos desenhos, eles são únicos. Ela não tem seriação. Sim. Porque ela é feita sem nenhum planejamento. É feita Sim. pela emoção, Eu gosto de fazer e gosto de fazer junto, né? Apesar que gosto também de fazê-las sozinha, mas gosto mais de fazê-las junto. Nos desenhos também, eu tenho feito ultimamente muitas mulheres gordinhas, porque eu estava mais. A gente está mais gordinha, né? Para tirar esse preconceito que Sim. tem em relação à beleza feminina, precisa ser esbelta, magra. Então, o nome da exposição contempla isso que você está falando. E como eu esqueço sempre, você não quer lembrar? Mulheres de todos os tamanhos e cores. As jovens, as de longa vida. As buchas, mais e boas. E mulheres em sua diversidade. E aquela história, Rosa, do trabalho que você utilizava as oficinas de boneca, que você me contou? O Refazendo era um projeto de extensão que durou quase 10 anos do nosso curso, com os meninos da favela de Heliópolis, da comunidade de Heliópolis. E esse projeto, a Sueli também participou. Participei. Né? E foi muito importante, assim, no nível da extensão. Vou contar 2 oficinas de boneca que teve lá, que é uma história que você lembra. Uma foi quando um dos nossos alunos, que era trans, disse-me que queria ir para o projeto. E eu fiquei em dúvida, porque ele andava todo vestido de cor-de-rosa, era um menino trans que tinha assumido. E eu disse, será que você consegue enfrentar aqueles meninos? Ele disse, professora? Eu disse, não, desculpa, vamos, né? Aí nós entramos e a primeira atividade dele foi participar de uma oficina de boneca. Aí começamos a fazer as bonecas e fomos moldando, conversando como elas eram. E, de repente, um menino levantou a voz e começou a cantar. Uma boneca fazendo outra boneca, se dirigindo ao Bill. E o Bill olhou com aquele ar, Bill tinha tão afetivo, e, de repente, ele começou também. Uma boneca fazendo outra boneca. E foi quebrando os meninos. Ele passou a ser uma pessoa de uma referência enorme para os meninos.
era que eles nos procuravam para contar suas histórias, aquelas que não queriam contar para a gente. E foi muito importante a gente fazer isso junto e experimentar, né? E outra oficina que também mostra assim como se quebra uma intermediação, porque eu acho que as bonecas, os desenhos, é a arte que liberta, que vai além do pensado, do intelectualizado, né? E é pedagógica nesse sentido, é educativa e é libertária. Penso duas vezes antes de falar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Sempre fiquei quieta, agora vou falar. Se você tem boca, aprende a usar. Sei do meu valor e a cotação é dólar, porque a vida é louca, mano, a vida é louca. Me perdi pelo caminho, mas não paro não. Já chorei. E a gente, o menino começou a fazer uma boneca com peituda, com um bundão, com um fio dental. Eu disse, ai, que boneca, essa boneca tá feia. Ele disse, o quê, professor, feia? Eu disse, não, eu acho que está muito copiando o que a imprensa pornô pensa e tal. E ele disse, eu vou levar amanhã para a exposição na PUC. E a gente fez uma exposição aqui ali no pátio, na rampa, e a boneca dele foi a primeira a ser vendida. Eu falei, o que você fez para vender sua boneca assim tão rápido? Ele disse, eu contei a história dela. Ela veio das águas, era uma deusa. E a imaginação e a história dele superou a ideia que eu tinha feito de uma viagem. De uma boneca pornô. Né? Ela é uma deusa. E assim, a imaginação que você pode criar fazendo algo com tua mão, construindo e imaginando, supera o concreto, né? Muito legal, muito legal. Mas eu tenho uma perguntinha ainda. Que é assim, nós não falamos nada daquilo que faz você ser você também, né? Que é uma feminista de muitos anos, uma feminista que batalhou muito pelas mulheres, que participou de confecção de jornais, um dos primeiros da época. Eu queria que você passasse por aí, porque eu acho que isso influenciou muito também, não? Eu tive uma influência feminista muito forte, né? A minha mãe foi a primeira feminista que eu conheci, porque minha mãe tinha 6 filhas mulheres, né? E ela dizia para a gente, olhe, vocês têm que estudar, trabalhar, porque mulher não pode viver às custas de outra pessoa. Né? Senão, vocês têm que ter sua vida própria. E isso ela incutiu muito na gente, né? Que a gente não tinha que não depender de um homem ou de outra mulher, que a gente tinha que ter vida própria. Mas na luta política, era uma luta que tinha muito machismo, né? Muito machismo. Tanto assim que era difícil as mulheres irem ficar na guerrilha, porque elas menstruam, porque tinham mais dificuldade, tem algumas mais fragilizadas por serem mulheres, né? E quando a gente eu saí da cadeia, meu irmão foi assassinado, e eu não queria ir para o exterior, né? Queria ficar na busca do meu irmão. Mas eu queria militar, queria fazer política. E me disseram, faz política no movimento que está surgindo aí, com o movimento de mulheres, porque é menos arriscado para quem está procurada, para quem passou na cadeia, quem está com o irmão assassinado, né? E meu irmão é mais moço do que eu. E foi muito, muito difícil a busca dele até hoje, né? A gente não teve o corpo do meu irmão, não tem, que o Estado matou. Mas quando eu fui para o movimento, a gente foi para o primeiro movimento de mulheres de retomada do movimento, né? Que foi o Brasil Mulher,
um jornal pela anistia, mas que era de mulheres. E eu fui para lá porque tinha menos riscos, não é? E foi uma experiência enorme, porque eu era mãe, começando a ter o meu primeiro filho, e a gente foi para a periferia, e lá as mulheres também estavam tendo seus filhos, e a gente trocou muita ideia no movimento contra a carestia, no movimento pela moradia, e trocamos assim. Nós tivemos o primeiro encontro feminista. O primeiro encontro feminista não tinha mesa, a gente ficava sentada no chão, no redondo, assim, para não ter a mesa, né? E todo o encontro, primeiro foi em Bertioga, todo o encontro era mulheres. Eram mulheres que serviam no bar, eram mulheres que estavam na... Todos. Homem não entra. E não é porque é o clube da bolinha, é o clube da bolinha. A gente tinha uma coisa de construir uma relação entre mulheres, de falar da nossa... coisas que antes Muito a gente legal. não tinha, né? Muito legal. E eu tenho mais uma questãozinha rápida aqui. A gente é muito comprida a sua história, né? E muito rica. A tua Mas também, você né? esqueceu, porque você é uma intelectual, uma professora, você fez a tese de doutorado com uma grande mulher, né? Eu fiz a tese de doutorado com uma grande mulher, a Eliette Safiotti. Mas eu fiz a minha tese de mestrado com um grande homem, que não o pode esquecer Otávio disso. Iane. É. O Otávio Iane, eu cheguei para ele e disse, eu quero você como meu orientador. Ele é meu professor, e ousada, né? De chegar para ele e dizer, eu quero que você me oriente. E ele disse, mas qual é seu tema? Eu disse, é mulher. Ele disse, mulheres? Eu disse, então, como eu faço? Ele, faça a operária metalúrgica. E a gente pegou o metalúrgico, a operária, e discutimos mulher. E a minha tese inteira, eu tinha ainda, não sei, eu ainda tenho lá, pedaços escritos que ele escrevia com a letrinha miúda, dizendo, olhe Marx, olhe, leia o Capital. E foi uma experiência muito boa, saiu publicada, né? E depois o doutorado eu fiz com a Eliette Safiotti, e que eu tenho até umas discussões com ela sobre a questão do nó, sobre a questão... É uma grande mulher. Sueli, agora eu acho que a gente poderia discutir um pouco, lembrar como é que a gente começou a discutir gênero, raça, etnia no curso, aquele início onde estava, eu acho que nós quatro, né? Década de 90. Década de 90, antes eu acho que já tinha, cada um de nós já tinha começado, né, a discutir feminismo e tal, porque o feminismo começa aqui no Brasil em 75, né? 75. No Ano Internacional da Mulher. Sim. Mas a gente na PUC, eu acho que a gente começou um pouco depois, com 4 professores, que era eu, você, a Graziela Aquaviva e a Laísa Toledo. Então, nós 4 começamos a discutir e terminou a gente tendo isso como um tópico no nosso curso, né? O curso de Serviço Social tem, durante todas essas décadas, né? A discussão de gênero, raça e etnia presente nos núcleos, nas disciplinas, muito forte, né? E acho que se deve às nossas primeiras discussões. Eu queria que você, Sueli, também falasse a tua experiência no Conselho, porque foi uma participação importante no movimento. E como foi também a da Grazi, né? A Grazi, ela tem uma importância muito grande, porque ela foi, né, como profissional do primeiro grupo da Casa Eliane de Gramont. A Casa Eliane de Gramont foi uma experiência importantíssima, foi a primeira casa
de defesa da mulher com relação à questão da violência de sexo e a violência doméstica, né, no Brasil. Sim. E a nossa colega foi nessa primeira experiência. Sim. Eu queria só contar que a Eliane de Gramont foi talvez nossos alunos não saibam de quem foi a Eliane de Gramont. A Eliane de Gramont era uma pessoa que estava começando a ser cantora, né? Sim. E ela se apaixonou e casou com um cara muito conhecido, um cantor muito conhecido, um cantor de sofrência, um cantor que cantava a mulher, né? E ele chamava-se Lindomar Castilho. Sim. E ele devia ser um machista de marca maior, porque assim se revelou, não é? A Eliane Gramont teve uma filha com ele, e quando ela se separou, ele não aceitou a separação, como a maioria dos homens machistas, e começou a perseguir a Eliane. É. E a Eliane estava cantando um dia numa boate, junto com um rapaz que era violonista, e ele entrou na boate e atirou nela, atirou no peito da Eliane, tanto que a Eliane morreu na hora. Morreu ali. E o rapaz ficou ferido. E depois disso, eu lembro muito, porque eu já era feminista, e lembro também da data, porque meu terceiro filho, nasceu em 1981. E Tiago nasceu em junho, deve ter sido antes de junho, porque eu estava grávida e eu acompanhei, descia a Consolação inteira grávida, sentando no chão na passeata. da passeata, quando a gente veio para o enterro da Eliane e gritando, né? Justiça, queremos que ele seja condenado. Sim. E ele foi preso, mas, como sempre, não ficou todo o tempo que deveria ficar preso. Um absurdo essa mas história, acabou, né? a carreira dele, né? Sim, não ouvimos mais falar dele. Hoje se fala do Lindomar Castilho. Então, a Grazi, ela, além de ser uma professora que fez um trabalho muito importante no curso, na coisa, ela tem também uma experiência como profissional, né, ligada à questão de gênero. Talvez de nós todas seja a que teve a vida profissional mais ligada, mais dedicada a essa questão. Sim. Então, eu acho que é importante a gente mostrar as 4 professoras. A Laísa, que no grupo de família tem dado uma importância à questão de gênero também. Então, eu acho que nós 4 estamos aqui para concluir essa discussão sobre essas bonequinhas, sobre essa questão que a gente vinha discutindo, né? Sobre a mulher. Tanto que o título dessa conversa vai ser Mulheres, de todos os tamanhos, de todas as cores, mostrando a nossa diversidade. Perfeito, Rosa. Gostei muito da sua fala e me fez lembrar, né, na década de 90, quando nós começamos a nos reunir sistematicamente, né, por conta própria. E conosco começaram a surgir outras pessoas, né, vindo para discutir conosco, tanto alunos como professoras de outros cursos e alunos da graduação e da pós, né, porque o debate de gênero ainda era inicial nesse período, né, na década de 90 nas universidades. E nós conseguimos, né, manter essa chama, digamos, acesa, né, no debate e na luta pela emancipação das mulheres, contra a violência, né, que as mulheres têm sofrido e, principalmente, né, negando a condição secundarizada das mulheres nessa sociedade, né? E acho que nós 4, né, você, a Graziela, a Laísa com o seu núcleo de família, porque quando discute família não tem como você não enxergar o papel da mulher fundamental ali, também ainda secundarizado, né?
Mas lembrar que o movimento feminista, ele tem lutado em todas essas décadas que você mencionou, desde 75, né, até hoje, buscando novas alternativas, e hoje nós vemos assim o movimento feminista nas suas diferentes expressões, né? Não dá mais para falar um movimento feminista único, né? São movimento feminista com muitas expressões, né? Que estão aí tentando mudar essa condição das mulheres com todas essas dificuldades, porque temos que cuidar para que não haja retrocesso, né? Você mencionou, né, a minha participação no Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo, que foi uma participação muito importante, que deu muita força para o nosso trabalho interno no curso, né? Porque a luta do Conselho era a luta por políticas que incluíssem as mulheres, porque as políticas até então, elas eram voltadas assim, se é bom para os homens, então essa é a política, e as mulheres eram incorporadas, elas não eram vistas como pessoas a serem consideradas, né? Então a luta era essa do Conselho, e acredito que ainda seja hoje, né? Mas acho que a nossa luta continua, né? E nós temos que continuar lutando para que os retrocessos não continuem existindo como a gente tem visto, né? E que o nosso grupo de 4 mulheres se amplie cada vez mais, né? Acho que é isso. Acho que a gente devia, como você falou, vamos chamar a Laísa e a Graziela para ver como é que elas estão pensando a respeito disso, né? Então, acho que antes de mais nada eu gostaria de agradecer a Rosa, a Sueli, a Laísa, por esse momento, né, de registro do trabalho de nós professoras aqui do Serviço Social, que desde a década de 90 vem estudando as questões de gênero e procuramos incorporar essas questões dentro do currículo, né? E está aí desde 98 os núcleos do curso e agora as disciplinas mesmo que lidam com essas questões. Eu queria falar um pouco da minha experiência, porque antes mesmo da gente trazer essa discussão aqui para o Serviço Social da PUC, eu já trabalhava como assistente social na Prefeitura de São Paulo, e lá eu tive a oportunidade de trabalhar na constituição da Casa Eliane de Gramont, né? Então eu fui a primeira assistente social contratada de lá, fiquei na casa durante 20 anos, tivemos a oportunidade de ter um grupo interdisciplinar com a Tereza Verardo, que era a coordenadora, a Carmen Simone Diniz, que é da Faculdade de Saúde Pública atualmente, a Dagmar Ramos, todas elas pensaram a constituição dessa casa. Por quê? Porque mesmo que a gente estudasse a violência contra a mulher, na verdade, em termos de política pública, nós não tínhamos nenhum serviço diretamente oferecido para as mulheres. Então, o que acontecia? A mulher ia na delegacia, teria a possibilidade de ir para um abrigo e para uma assistência judiciária. Não existia a Lei Maria da Penha, não existia nenhuma legislação referente à violência praticada contra as mulheres. E aí, construir a Casa Eliane de Gramont foi uma ação absolutamente pioneira do governo Erundina, foi uma conquista das feministas aqui da cidade de São Paulo, porque a partir do momento que Erundina assumiu o governo, elas exigiram que tivessem políticas relacionadas às mulheres, porque só a Delegacia da Mulher, em 1985, estava insuficiente. Bom, nessa casa, a gente acabou constituindo numa equipe interdisciplinar, com vários profissionais, uma metodologia de trabalho onde a gente pôde desenvolver uma escuta mais qualificada, onde a gente pôde fazer o reconhecimento de que essa mulher que vivia uma situação de violência, ela poderia ter um lugar de fala, um lugar de escuta, um lugar onde ela mesma pudesse se escutar na discussão da violência. Não era exigido o boletim de ocorrência, até porque era um trabalho social, um trabalho socioeducativo, de natureza reflexiva, sob a perspectiva de gênero. Ou seja,
Era um trabalho importante para fazer com que essa mulher pudesse passar por um processo de reeducação de gênero, que ela pudesse identificar como é que ela aprendeu a ser mulher, do lugar onde ela foi criada, da família onde ela veio, e que ela pudesse rever esta condição. A partir desses primeiros trabalhos, nós fomos desenvolvendo essa metodologia, nós conseguimos retomar Casa-Abrigo Helenira Rezende de Souza Nazaré, que foi a primeira do município de São Paulo, em 91. E nós conseguimos, com isso, também constituir um fórum, o Fórum Paulista de Não Violência às Mulheres, onde a gente começou a discutir todas as metodologias que cada um dos profissionais estavam utilizando, tanto na capital, na saúde, como na assistência, como da região metropolitana. E com isso nós fizemos várias discussões, conseguimos fazer a discussão da Lei 9.099, conseguimos participar de eventos nacionais para rever os limites da Lei 9.099 e conseguimos participar também dos projetos de lei que estavam em discussão para montar a Lei Maria da Penha. E depois a gente começou a executar a Lei Maria da Penha, todas as orientações previstas. Então, eu acredito que nós, as professoras da PUC, nós sempre tivemos sintonizadas com essas questões. Acho que a minha pessoa, eu assumi essa responsabilidade durante esse período de poder trazer dentro da faculdade, dentro do curso de serviço social, o movimento da política pública na garantia de defesa dos direitos da mulher, que era muito incipiente, né? Apesar da Constituição de 88 garantir direitos iguais, ainda nós precisávamos sair, né, da letra da lei e ir direto para a vida de fato. Então, acho que hoje em dia a Casa Eliane tem 33 anos, existem inúmeras outras casas de atendimento às mulheres na cidade de São Paulo e, infelizmente, nas últimas gestões, todo o processo de terceirização dessas casas, e agora está se acionando a terceirização da Casa Eliane, está trazendo um prejuízo muito grande, porque nesse processo de terceirização tem um vácuo, tem uma lacuna no que se refere à aproximação, à supervisão técnica e ao respeito aos direitos dessas mulheres. Está se perdendo essa metodologia que foi criada na Casa Eliane do ponto de vista de lidar com a violência praticada contra as mulheres sob a perspectiva de gênero, sobre as desigualdades de gênero, sobre as implicações que gênero tem com as questões de classe, com as questões de raça e etnia, com todas as lutas hoje do feminismo negro, das feministas mais jovens, de todas as questões. Então, hoje nós temos meios de comunicação, canais na internet, canais de WhatsApp, mas infelizmente a violência permanece, está aí os índices dos homicídios, o Brasil é um dos principais países que produz feminicídios, não é? Então, acho que isso é uma questão importante. Não podemos esquecer que a Eliane de Gramont, o julgamento dela foi o primeiro do país onde o Ministério Público não interrompeu, né, criou obstáculos para que o argumento da legítima defesa da honra fosse utilizado no julgamento do Lindomar Castilho, né? Como é possível você matar uma pessoa porque você está defendendo a sua honra, né? Como é que a morte do corpo de uma pessoa pode representar a honra da outra. Então, o marco do julgamento da Eliane de Gramont é que toda a luta das feministas, que a Rosalina participou desse movimento, né, lá no começo da década de 80, quase uma década depois é que a cidade de São Paulo monta um serviço para atender violência contra a mulher. Então, e agora, 30 anos depois, estamos fazendo dos serviços completamente terceirização e desconstruindo todas essas iniciativas. Então, acho que fazer esse movimento, né, de levar para o trabalho
do cotidiano no atendimento das mulheres, toda a discussão teórica, política, histórica que a gente tem na universidade e trazer para a universidade esse movimento do fazer cotidiano, né, de assistentes sociais, de equipe interdisciplinares, no que se refere às mulheres quando elas ocupam lugares de vítimas de violência, me parece que foi um dos elementos mais importantes que eu pude contribuir, que eu pude participar desse primeiro grupo, né? Eu, a Laísa, a Sueli e a Rosa, desde lá do início da década de 90, estudando relações de gênero e trazendo isso para dentro do currículo de curso de serviço social. Então, os inúmeros alunos que já tiveram aula comigo, eu sempre falo que às vezes eu sou o risco no disco de tanta discussão que eu faço a respeito das determinações sociais da violência e principalmente da violência de gênero praticada contra as mulheres. E como a Rosa lembrou bem, a gente fez um trabalho de trazer a discussão de gênero para a academia. Eu sinto muito orgulho, muita, vamos dizer assim, muita felicidade até de ter feito parte desse processo, porque com a Rosalina, Graziella, Sueli, nós iniciamos os debates de gênero na universidade. Ainda era muito incipiente a discussão de gênero, tinha sido trazida para cá, para a universidade, pela Eliette Safiotti, e o grupo a gente denominou de Núcleo de Estudos de Gênero, que era NEG, muito em cima até da questão de como é a mulher, né? Ela é secundarizada. Mas os desdobramentos, acho que para cada uma de nós teve um percurso. Se a Sueli foi com uma atuação importante pelo movimento feminista no Conselho Estadual da Condição Feminina, a Graziella para a Casa Helena de Gramont, comigo foi o seguinte, minha trajetória. Foram debates tão importantes que mudaram minha forma de ver o mundo, né? Principalmente me fazendo pensar criticamente sobre toda a minha educação que eu recebia, ou seja, meu processo de socialização como mulher. E isso foi um processo que acabou tendo como um produto a minha tese de doutorado, onde eu escolhi um tema que foi a subalternidade feminina. Era uma questão que me incomodava muito. Como é que a mulher respondia a uma subalternidade, né? Sem ela pensar que ela estava de fato, era sutil, uma subalternidade sutil, que ela não é revelada instantaneamente, né? É uma armadilha que a mulher está presente dentro de um contexto, tá? Que ela aceita e não pensa, ela não questiona. Então, acho que foi a primeira contribuição que o debate trouxe para a minha trajetória profissional, pensar a subalternidade feminina. Logo em seguida, nós começamos também trazendo o núcleo de estudos de gênero, raça e etnia, acoplado à discussão, o debate de família. Foi quando a gente resolveu, por uma questão de transversalidade até de temas e autores diferenciados, separar o debate, não exatamente separar o debate, mas o espaço acadêmico do núcleo de família e sociedade. E eu assumi o núcleo família e sociedade, claro que sem abandonar toda a perspectiva de gênero, porque está atravessando a família. E eu vejo presente duas questões muito importantes quando eu faço os debates sobre família. Uma é a questão da centralidade na mulher, ou a matrifocalidade, que é um modelo de família mediterrânea que temos aqui na nossa sociedade, não só, mas muito dentro das sociedades patriarcais. E o outro é o debate sobre a violência de gênero. A questão da violência de gênero suscitou uma pesquisa enorme. Foi uma pesquisa que a gente começou em 2010, no interior do Núcleo de Família e Sociedade. Ampliamos para o Núcleo de Estudos de Gênero, Raça e Etnia, da qual a Sueli foi sempre a coordenadora, e começamos uma pesquisa sobre a violência contra a mulher, com todas as facetas possíveis dessa pesquisa, né? O nome da pesquisa, o grande nome, era Cenas de Sangue no Lar, que era o estudo da situação de violência de gênero no contexto da família. E foi um estudo que a gente envolveu vários projetos de iniciação científica, né?
principalmente com as determinações sócio-históricas da violência de gênero, com a questão da relação entre saúde e violência, assistência e violência, enfim. A faceta da violência de gênero estava presente em várias outros desdobramentos da pesquisa, né? Então, esse foi um ponto muito importante do início dos debates sobre gênero, que estão atravessando ainda na academia e na vida profissional. Eu digo que se discutir gênero é algo que é uma tatuagem, não tem como depois você lavar, tirar, enfim. Muda a sua vida, muda o seu olhar sobre as coisas, né? E, principalmente, hoje tem muitas demandas ainda não resolvidas. Nós sabemos a pauta das mulheres, a grande pauta também em função da diversidade de gênero, raça, das questões da diversidade sexual. Então, as pautas estão cada vez mais atendendo, vamos dizer assim, questões mais centrais, questões mais presentes no debate de gênero. Que isso só enriquece. Ele não divide, eu não acho que isso divide, isso enriquece, né? E é algo que nós temos que estar atentos. Eu acho que eu envolvo muito o homem também nesse debate, né? Como falava o nosso querido amigo que já se foi, o Leandro, que fazia um trabalho pioneiro com a questão do homem como agressor, né? Temos que envolver o homem nesse debate, não dá para deixar de fora esse debate sobre a masculinidade. Então é isso, eu acho que, por enquanto, a gente continua na luta, continua nessa perspectiva de trazer cada vez mais para a academia as formas de pensar das sutilezas da violência, né? E no combate a uma sociedade que não dá mais para perpetuar o modelo, o sistema patriarcal. É isso. Rosa, vamos chamar o Tiago, que é nosso curador, afinal de contas, né? Trabalhou conosco. A curadoria foi uma ideia inicialmente da Sueli, que eu conheci através do núcleo temático dela de serviço social em gênero, raça e etnia. E ao longo das aulas ela foi apresentando a temática feminista de uma forma bem introdutória, aprofundando alguns pontos que eram o foco do núcleo, até que ela trouxe a Rosa, uma das convidadas do núcleo. E esse foi o meu primeiro momento que eu conheci a Rosa, e começou as conversas através da Sueli. Ela me falou que a Rosa produzia as bonecas, as pinturas, os desenhos, e que talvez fosse interessante, por eu ser da turma de curadoria, fazer algum projeto junto para mostrar essas obras que a professora executava, mas que ninguém tinha visto, só amigos mais próximos que visitaram a casa dela. A gente ficaria muito tempo aqui conversando, mas eu vou agradecer a atenção e convidá-los para olhar e curtir muito, fazer um diálogo com as peças artísticas da nossa querida Rosa. Obrigada. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra, qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria mistura a dor e a alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele a marca possui a estranha mania de ter fé na vida.